Fala galera, beleza? E se eu dissesse para vocês que com os conhecimentos de fisiologia, embriologia, histologia, que são disciplinas que a gente aprende lá no ciclo básico do curso de medicina, a gente consegue resolver um montão de casos clínicos que estão relacionados ao dia a dia dos médicos e das médicas. O que vocês acham? Gostaram? Então vem comigo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Casos Clínicos com o professor Henrique Ribeiro. Eu sou o Henrique, sou doutor, sou mestre, especialista e graduado pela Universidade de São Paulo. Profissionalmente, dou aula há mais de 10 anos, né? Sou professor universitário, sendo que a maioria desse tempo dando aula nos cursos de medicina. Tenho também meus cursos online, tenho o Histologia Descomplicada, Teoria e Prática, o Histofisiologia dos Sistemas Urinário, Endócrino e Reprodutor. E tem o meu site também, por onde eu anuncio os meus cursos, tá? Então, até de repente, se vocês tiverem curiosidade de conhecer aí esses meus trabalhos, deixei os links dos cursos e do meu site aqui na descrição. Mas enfim, galera, por que eu resolvi iniciar esse canal, né? Eu dou aula, como eu falei para vocês há muito tempo, e é o que eu mais gosto de fazer profissionalmente. Só que eu acho que muito mais legal do que simplesmente pegar o conteúdo do Guyton, da Silverthorne, por exemplo, e passar para vocês, é a gente conseguir utilizar esses conhecimentos no caso clínico, né? Eu acho que assim encaixa, faz todo sentido. Então essa foi a razão pela qual eu estou iniciando os trabalhos aqui com vocês. Sem mais delongas, galera, deixa eu apresentar para vocês o nosso primeiro caso clínico, que é de síndrome de Cushing. Bora lá? Vamos combinar o seguinte, isso vai servir para esse nosso primeiro caso clínico, isso vai servir para quaisquer outros casos clínicos que eu venha trazer aqui no canal. Eu começo apresentando o caso clínico, aqui repleto de informações, vejam, então tem lá a história clínica da paciente, o exame físico, alguns exames laboratoriais e o diagnóstico. Depois disso, eu apresento para vocês algumas perguntas que eu gostaria que vocês respondessem, né? Que eu também vou responder, claro, né? E aí, em cada vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar algumas informações que nos permitam responder cada pergunta. E aí, no final dos vídeos, eu trago aqui o gabarito de cada questão. Então, por exemplo, ainda nesse vídeo, a gente vai responder a primeira pergunta, no vídeo seguinte, a gente vai responder a segunda pergunta e assim sucessivamente. Então, já aproveitando, vamos trocar ideia a respeito da pergunta número 1. Só que antes, uma dica que eu dou para vocês é, como o caso clínico vem com bastante informação, antes de vocês já irem para as perguntas, deem uma sublinhada, mudem um pouquinho a cor, deem um destaque para aquelas informações que vocês julgam mais importantes. Na minha opinião, ou pelo menos para mim, funciona bem. Por quê? Porque isso me mantém mais atento àquilo que realmente importa. Isso me mantém mais atento para eu conseguir responder as perguntinhas. Falando da pergunta número 1, peço para vocês nomearem a zona da glândula endócrina que produz o cortisol e duas características histológicas que justifiquem a resposta. Além disso, eu peço para vocês apontarem as ações fisiológicas do cortisol nos metabolismos de carboidratos, lipídios e proteínas. Começando com a perguntinha da histologia. A síndrome de Cushing, a gente vai ver que ela está relacionada a uma elevação na liberação de cortisol. Então, quem produz o cortisol, povo? São essas glândulas aqui, ó, que eu deixei em vermelhinho. Ó meu laser aqui, povo, que são as glândulas adrenais. O que eu fiz? Peguei aqui, por exemplo, essa glândula e coloquei uma lâmina. Essa lâmina aqui, inclusive de um laminário virtual chamado Histology Guide, que eu gosto muito de utilizar nas minhas aulas físicas e que com certeza eu vou utilizar bastante aqui nesse nosso canal. Vejam o seguinte, povo. Aqui, nas adrenais, a gente consegue ver duas regiões com facilidade, né? Eu vejo uma região que cora de rosa, vamos colocar assim, e eu vejo uma região que cora de roxo. Rosa é a eosina. Então a gente vê o quê? Essa região que cora de rosa é chamada de córtex. E essa região que cora de roxo, né, que é a hematoxilina, é a medula. Olha a diquinha que eu dou para vocês, povo. Muitos órgãos apresentam córtex e medula. Mas será que o córtex é sempre a parte de fora, é sempre a parte externa? E a medula é sempre a parte de dentro, sempre a parte interna? Sim. Pensem o seguinte, pensem num pãozinho francês. Córtex significa casca. Então onde é que a gente encontra a casca? Na superfície do pão ou no interior do pão? Na superfície, né? Por isso que a gente vê o córtex aqui na superfície do órgão. Medula significa miolo. Onde é que a gente encontra o miolinho do pão? Não é na parte interior? Então a medula sempre vai estar na parte interna. Quando eu penso no cortisol, ele vai ser produzido, vai ser liberado pelas células de uma das zonas do córtex. Então vejam o que eu fiz, dei um zoom na região do córtex. Vejam o seguinte, povo, o córtex das adrenais, ele vai ser dividido em 3 zonas. Essa que está em vermelhinho, que é chamada de zona glomerulosa, essa que está em verde, que é a que nos interessa, que é chamada de zona fasciculada, e essa que eu deixei em amarelo, que é chamada de zona reticular.
Então nessa imagem eu vejo aqui o córtex, né, como um todo, e eu até vejo um pedacinho da medula, que eu deixei em azul claro aqui, ó, que eu vejo ela, as suas células coradas com hematoxilina. Como eu falei para vocês, a gente quer trocar ideia a respeito do córtex, né, galera? Então vejam, ó, peguei essa imagem do córtex e dei um zoom. Tanto que, ó, o que está em vermelho na figura da direita está da esquerda, o que está de verde na direita está da esquerda, o que está de amarelo na direita está na esquerda. Falando sobre a zona glomerulosa, povo, que é essa que está em vermelho, o que a gente vê? Está perto aqui da região mais externa do córtex, né? Então aqui, por curiosidade, a gente vê uma estrutura que é chamada de cápsula. A gente vê a zona glomerulosa aqui perto da cápsula. Olhem para a figurinha da esquerda. E a gente vê as células da zona glomerulosa arranjadas aqui de uma maneira circular. Então vejam, eu tenho as células aqui, ó, agregadas, formando um cordãozinho circular. Vamos colocar assim. Da zona fasciculada, que como eu falei é aquela que nos interessa, eu vejo as células em um arranjo mais radial, um arranjo mais reto, vamos colocar assim. Então vejam aqui, ó. Por exemplo, vou até mostrar onde eu não coloquei em verdinho. Ó, a gente até consegue ver o contorno, as células agregadas, em um arranjo mais radial, em um arranjo mais reto, né? E aqui, quando a gente fala da zona reticular, eu vejo que as células estão dispostas em cordões pequenos e irregulares. Então esses cordões não têm um formato definido, né? Não são necessariamente arredondados ou radiais, enfim, eles não têm um formato definido. Agora, falando da zona fasciculada, que é aquela que nos interessa, além da gente ver que as células estão dispostas em cordões radiais, a gente vê o quê? Que o seu citoplasma se cora muito fraquinho com eosina. Então é a zona que a gente encontra lá do córtex das adrenais em que as células menos se coram com eosina, menos se coram de rosa, né? Tanto que eu vejo um citoplasma aqui, ó, bem clarinho, né? Lembrando que esses que estão escurinhos são os núcleos, então o citoplasma que se cora muito mal com eosina. E ó, uma última informação que eu trago, essas células da zona fasciculada, que são aquelas que produzem, que liberam cortisol, são chamadas de espondiócitos. E falando da informação fisiológica, né, pedir para vocês me falarem quais são as ações fisiológicas do cortisol nos metabolismos de carboidratos, lipídios e proteínas, lembrar, né, galera, que o cortisol é o hormônio mais catabólico que a gente encontra no organismo. Então a gente vai encontrar o cortisol sendo liberado em períodos catabólicos. Só que o que é catabolismo? Catabolismo é quebra. Então vejam só, no tecido adiposo, no metabolismo de lipídios, o cortisol vai promover a lipólise, vai promover a quebra de triacilglicerol. Tá? Então você tem lá um triacilglicerol, você quebra essa molécula e tem lá 3 ácidos graxos livres e um glicerol. Lá nos músculos, o cortisol promove a proteólise. O que é proteólise, né, galera? É a quebra de proteínas. E lá no fígado e também nos rins, quando a gente pensa no metabolismo de carboidratos, o cortisol promove a gliconeogênese, né? Então, você forma novas moléculas de glicose lá no fígado e nos rins, e quando essas novas moléculas de glicose são formadas, você as lança na corrente sanguínea. E vejam, aqui eu trago, depois que vocês elaboraram a linha de raciocínio, depois que eu troquei ideia a respeito dessa primeira questão, trago aqui o seu gabarito. E aí, galera, gostaram? Mandaram bem? Então é isso aí. Aproveitem então, por favor, para se inscreverem aqui no canal, ativarem as notificações, deixarem aquele like para dar aquela força aí, né? Vamos transformar esse canal no maior canal de casos clínicos do mundo, hein, pessoal? Não é nem do Brasil. Valeu, brigadão, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!